Hoje eu quero falar sobre algo que quase todas as pessoas na Terra já vivenciaram em algum momento da vida: ser magoado por alguém em que confiavam. E talvez ainda mais dolorosa do que a própria dor seja a pergunta que vem em seguida: por quê? Por que alguém que dizia se importar comigo faria isso? Por que alguém causaria dor de forma consciente? Por que alguém trairia a confiança, mentira, enganaria, desapareceria ou iria embora sem dar explicações? Para muitas pessoas, essas perguntas se tornam uma obsessão. Elas revivem conversas, elas revisitam memórias, elas procuram pistas escondidas. Elas se perguntam se deixaram passar algum sinal de alerta. E no fim, muitas chegam a uma conclusão devastadora: deve haver algo de errado comigo. Hoje, quero desafiar essa conclusão, porque às vezes a pessoa que machucou você não está revelando algo sobre o seu valor. Ela está revelando algo sobre si mesma. Isso não significa que ela seja má. Não significa que seja uma pessoa sem coração. Mas significa que as decisões dela podem ter muito mais a ver com as próprias limitações emocionais do que com o seu valor como ser humano. E compreender essa diferença pode transformar a sua vida. Oi, gente, e bem-vindos ao novo episódio de Love Hacks. E hoje a gente vai falar de seguir em frente. Então eu vou ser clara. Seguir em frente é uma decisão antes de ser um sentimento. Uma decisão. Um dos maiores equívocos sobre a cura emocional é acreditar que precisamos nos sentir prontos antes de começar a viver ou ter outra relação, né? As, as pessoas dizem a si mesmas: quando eu parar de sentir saudade, vou seguir em frente. Quando eu não estiver mais triste, vou voltar a viver. Vou focar em mim. Mas raramente é assim que a cura acontece. A maioria das pessoas não segue em frente porque acorda de repente completamente superada de alguém. Elas seguem em frente porque começam a fazer escolhas que favorecem a cura antes mesmo de se sentirem curadas. E essa é a diferença importante. Porque se você está esperando se sentir pronto, talvez espere para sempre, né? A cura muitas vezes começa enquanto você ainda está sofrendo, essa é a verdade. Justo ontem eu estava falando com uma amiga que me falou do filho dela, o filho maior dela, e falou: É, René,
o meu filho, sabe, a ex-namorada foi quem acabou com ele, mas ele estava sofrendo mais, conheceu outra moça, mas 3 meses depois ele estava começando a gostar da outra moça, mas ele, sabe, seguia pensando na ex-namorada. E ele comprou uma bijuteria para ex-namorada. Ele falava com a outra moça, mas ainda não estava desligado da ex-namorada. Então, ele estava sofrendo. A ex-namorada aceitou as joias, mas falou: "Obrigada, tchauzinho". Aí ele ficou sozinho e começou a conversar com a outra moça. E hoje ele já tá com essa moça, mas demorou, não sei, uns 6 meses para ele desligar da ex-namorada. E eu acho muito rápido, né, mas é um parece um cravo tira outro cravo, mas não é assim não. Lamentavelmente tem muita gente que faz isso. Não tá bem, porque você não tá bem, você vai usar a outra pessoa, você vai mentir para outra pessoa se você não estiver bem, né. Mas, os jovens é diferente, né. Então, de novo, a cura muitas vezes começa enquanto você ainda está sofrendo, mas você tem que se deixar curar e isso é estar sozinho com você mesmo. Pode ter amigos, amigas, sabe, família, né, mas é melhor estar só um pouquinho, né, não entrar numa nova relação, não fazer isso enquanto ainda está confuso, enquanto ainda sente saudade, enquanto uma parte de você continua desejando que tudo tivesse terminado de outra forma, porque você está vendo esse filme na sua cabeça 5 vezes ao dia, né. Então você não tá nem perto de estar curado ou curada, né. Você não tá nem perto. Então, por que você vai procurar outra pessoa quando você tá assim, né. Mas o que você o que eu acabo de falar é que você sim pode decidir: "Eu já não quero isto com esta pessoa". Eu ainda tenho sentimentos, mas eu já não quero estar com esta pessoa. Eu vou chorar, vou ter saudade, mas eu sei que esta pessoa não é para mim, não é boa para mim, não me faz sentir bem e tá me usando. Ou não tá me usando, talvez não assim, mas tá confuso ou confusa. Eu quero isso na minha vida, confusão. A vida é complicada demais, para que se quer isso? E olha, eu tô falando do coração, porque a gente mesma tem experimentado isso. É, eu posso dizer que eu mesma tô passando por isso. Eu tenho saudades da pessoa, mas não quero ela na minha vida, porque ela não me fez bem. E se você volta com esse tipo de pessoa, o único que você vai fazer é fazer mais longo o sofrimento. Então, é duro, sabe, acabar um relacionamento, mas ao longo prazo é melhor para a sua saúde mental e física, né. Então, mas tem pessoas que são cabeça dura, né, então por que continuamos nos agarrando? Se deixar ir é tão importante, por que é tão difícil? Porque deixar alguém ir não significa apenas perder uma pessoa.
Muitas vezes significa perder um futuro que você fez na sua cabeça, um sonho, uma identidade, uma versão da vida que você imaginou para si. Às vezes, aquilo que estamos lamentando nem é o relacionamento em si. Estamos lamentando aquilo que esperávamos que ele se tornasse. Então, esse futuro assim, ideal, que você imaginava com essa pessoa. E eu acho que muitos de nós têm estado nesta situação, né? Você fantasia, então você começa a lamentar o potencial, a possibilidade, é? E isso pode tornar o desapego extremamente doloroso. Nossa mente nossa mente se apega a histórias inacabadas. Continuamos procurando explicações, né? Por que ele fez isso? De novo, eu tô falando do coração. Por que ele fez isso? Por que ele veio para mim e me mostra, fala que me deseja tudo e ao mesmo tempo tá pondo fotografia de outras mulheres que ele estava, sabe, falando paquerando com elas, mas tá falando para mim que eu sou uma beleza. É, é um exemplo, é a verdade, mas eu sei de muitas situações assim. E é muito difícil aceitar e falar: "Nossa senhora, que eu fiz mal", mas você não sabe, você começa a duvidar de você, porque você quer essas explicações, você fica confusa ou confuso, às vezes, sabe, procura o encerramento, né, ou quer ver certezas, tá, de FBI. Quer ver se a pessoa está com outra pessoa ou porque acabou. E acreditamos que se conseguíssemos entender só mais uma coisa, só mais mas por quê? "Ah, mas talvez foi um erro meu", mas a gente acredita que com isso a gente finalmente vai poder seguir em frente, com essa explicação faltante, né. Mas não é assim não, gente. Não é assim não. É, então muitas vezes a cura, a verdadeira cura começa quando paramos de procurar respostas que talvez nunca venham. "Oh, o cara me bloqueou no WhatsApp. Por que ele fez isso?" E você pode estar ficando assim, não sei, perguntando isso diário. Ou: "Ah, eu também vou fazer, mas não, eu vou tirar". É melhor, ok, teve um bloqueio, você também, ou não, como você quiser, mas você não deve estar verificando o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o TikTok, o Snapchat, os vizinhos, os amigos, a família, o sabe, a pessoa da lavanderia em comum, o supermercado que vocês compartilham. Não, você não deve fazer isso, porque isso vira doença, vira e é muito estressante, né, não é bom para você. Tá de detetive. Em espanhol a gente fala uma coisa muito verdadeira que é: "El que busca, encuentra". A pessoa que procura, encontra. Então a pra que você vai se autotorturar? É melhor deixar. Em inglês a gente tem uma expressão que é "let sleeping dogs lie", que é
Deixa os cachorros dormir. Não mexa com os pitbull, sabe, ou dogo. Deixa eles dormir. Você tem que fazer isso. E é muito difícil. E, de novo, eu estou falando do coração. Estou acompanhando vocês porque eu já estive nessa situação. Então, não se autotorture. Não faça isso para você, que você não ganha nada, você vai ficar doente. Você vai ficar doente. Você pode chorar e tudo, mas estar de espia, não. Melhor não. Deixa ele ou ela, né, acabou. Hum, mas tem pessoas que não conseguem ter outras coisas para fazer. Elas podem ter uma vida muito ocupada, mas na sua mente está essa pessoa, então qualquer momento livre, elas estão investigando, se auto-maltratando, né. E é muito triste, porque estão perdendo tempo. No trabalho elas não podem fazer isso, mas chegam em casa: "Ah, já estou em casa, ou no break, oh, celular, vamos ver se ele tá lá ou não". E não, porque aí o que acontece é que essa pessoa, ou vocês, whatever, tá fazendo a outra o centro da sua vida, né. Emocionalmente você ainda tá com dor, né, mas se você organiza sua vida em torno daquela pessoa, nossa, é muito, sabe, tira muita energia. Se você verifica se ela viu alguma publicação, se você se pergunta se ela está saindo com alguém, se você analisa cada atualização, ou se você está imaginando o que será que ela está pensando, ela ou ele, né? Você cria conversas inteiras na sua cabeça, e embora isso seja compreensível, existe um preço a ser pago, porque cada minuto que você passa orbitando emocionalmente ao redor de alguém é um minuto que você deixa de investir em si mesmo ou si mesma. Você começa a perder contato com a sua própria vida, com os seus objetivos, com a sua felicidade, com o seu futuro. E, eventualmente, a pessoa que foi embora se torna emocionalmente mais importante do que a pessoa que ficou. Você Você fica em último lugar, e isso não pode ser. Não pode, e por isso as pessoas que fazem isso ficam estagnadas, sabe, não dá para seguir para frente, não dá. É muito, eu sei que eu e pode doer, sabe, mas a coisa mais importante para vocês é seguir em frente. Então, respira agora, se você está nessa situação. E vamos falar de participar da sua própria cura. Ou seja, vamos nos enfocar nisso. Uma das ideias mais poderosas é entender que a cura não é algo que simplesmente acontece com você. Você participa dela todos os dias.
através das suas escolhas, das suas ações, dos seus limites, de pequenas decisões que talvez não pareçam importantes naquele momento. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, ligar para um amigo ou amiga, dar uma caminhada, começar um novo hobby, planejar uma viagem, voltar para a terapia, entrar em um curso, passar mais tempo com a querida família, cuidar da sua saúde, fazendo exercício, comendo bem, sabe, dormindo bem. Essas coisas podem parecer não ter relação com um coração partido, mas tem, porque a cura não é apenas sobre remover alguém da sua vida, é sobre reconstruir a sua vida ao redor de você mesmo novamente. É cada atitude saudável, né? Cada dessas atitudes saudáveis são um voto a favor do seu futuro, porque você está pondo você primeiro, ou primeira, né? Você já não é um satélite, né? Agora, de novo, tem pessoas que começam a ficar se curando, mas depois ficam reabrindo a ferida uma e outra vez. Então, essas pessoas sabotam a própria cura sem perceber. Não porque sejam fracas, não porque queiram não porque não queiram seguir em frente, mas porque continuam reabrindo a ferida. Olham as redes, de novo, olhar as redes, nossa, é tão tóxico. Releem mensagens antigas, revêem fotos, procuram informações, contam a mesma história repetidamente. E cada vez que fazem isso, o relógio emocional volta ao início. São, você dá um passo para frente, que nem o Xuxa fala, 2 passos para frente, um passo para trás. E você não quer esse passo para trás. Você não quer isso para sua curação. Imagine tentar curar uma ferida física enquanto a cutuca todos os dias. Em algum momento, torna-se impossível cicatrizar. Você está curando, tira, cutuca, whatever. As feridas emocionais funcionam de maneira semelhante. Às vezes, a cura exige distância. Não porque você odeia a pessoa, você não odeia. Não porque está com raiva, mas porque precisa de espaço para respirar, espaço para pensar, espaço para lembrar quem você é fora daquele relacionamento. E às vezes é difícil se a pessoa mora perto e você está vendo ela quase todo dia, é mais difícil, mas você tem que deixar a cutuca, né? A ferida que está, sabe, ficando dura. Porque se você tirar, ó, outra vez sai sangue, etc. Mesma coisa, é a mesma coisa. Agora, isto sim é muito forte. Eu tô eu posso dizer que eu estou vivendo isto agora, que é a coragem do contato zero. Não ter contato com essa pessoa, né.
Agora, tem situações que o contato zero não é possível. Por exemplo, se vocês compartilham filhos, um negócio, responsabilidades ou compromissos de longo prazo, uma separação completa pode não ser realista, né? Mas quando é possível, o contato zero oferece algo extremamente valioso: silêncio. Então, eu vou aclarar aqui. Tem pessoas que são divorciadas, por exemplo. Elas querem ter contato zero, mas não podem ter porque compartilham filhos. Então tem que chegar a um acordo para compartilhar os filhos. Como educar, em inglês a gente fala co-parenting. E é isso, mas isso não é eterno. Vai chegar um momento que a criança vai crescer, né? E aí sim pode ter contato quase zero. Porque se tem uma emergência com o filho grande, como pai ou mãe, você tem que estar, sabe, envolvido. Mas se você não tem filhos com essa pessoa, você pode ter contato zero. E esse contato zero cria um silêncio. E esse silêncio leva a um espaço para se relaxar, se acalmar, as emoções se es- estabilizarem. Esse espaço também é para a sua para você recuperar sua identidade, né. Mas também tem pessoas que têm medo do contato zero, porque acreditam que isso significa abandonar a esperança. Mas muitas vezes significa apenas dar a si mesmo uma oportunidade de se curar. Significa escolher o seu bem-estar acima do seu apego. Porque, de novo, gente, ok, você pode ter muita gente que te queira, né? É normal isso. Mas a pessoa mais importante para você, se você não tem filhos, mas mais importante é você mesma ou você mesmo. Por quê? Porque se você está mal, você não pode ajudar as pessoas que você quer, porque você está mal. E mesmo em caso de ter filhos, você não pode estar mal ou emocionalmente mal, porque aí você não vai ser bom pai, boa mãe. Se você estiver todo sofrendo todo o tempo por causa de outra pessoa. Então você tem que falar: "Ó, isto é duro, mas eu preciso sair disto. Já não vou me perguntar coisas como por que ele fez isso, por que mentiu, por que fala uma coisa, não, tem que tirar isso. Ele faz o que faz, né? Você não tem controle. Ou ela faz o que faz, você não tem controle. Então deixa, porque essa pessoa não tá te valorando. Deixa. Você vai deixar essa pessoa morar na sua cabeça com aluguel grátis? Em inglês a gente fala, "You want that person living in your head rent free?" Oh, meu, o aluguel tá muito caro, né? A vida tá cara. Você vai deixar essa pessoa morar na tua cabeça assim? E ela nem prestar atenção pra você? Oh, meu, não, não. Procurando conversas reais sobre amor, conexão e tudo o que existe entre uma coisa e outra. Escute o Love Hacks, sincero, profundo, em 4 idiomas: inglês, espanhol, francês e português. Encontre a sua versão onde quer que você ouça podcasts. Mas para chegar lá, exige muita coragem, gente. Eu não vou mentir. E eu tô fazendo isso agora mesmo. E sim, às vezes é duro, mas a gente tem que ser forte, ok?
Agora, falando de porque muitas pessoas dirão: "Ah, não, mas você tá apaixonada por você". Não, não tô, nem se você falar com um amigo que tá nas mesmas, não é isso. O amor próprio não é um sentimento romântico, não é isso. O que realmente significa é que você se valoriza completamente. Não é ser egoísta, não é ser uma pessoa mimada, não. É você está pensando no seu bem-estar para funcionar, para levar as coisas bem. Mas não é um sentimento de: "Ah, eu me apaixonei por mim e vou me casar comigo mesma", que nem fazem em uns países que eu fico: "Nossa senhora, ok, mas quer casar com você, tá meio maluco isso, mas é a minha opinião, né". Desculpem se eu ofendi alguém, não eu só acho esquisito, né, casar com você mesma, não precisa fazer isso, você só precisa saber que você está se valorizando e está falando: "Eu eu não mereço isso. Eu não me sinto à vontade. Eu não estou bem neste relacionamento. Eu vou sair disso, eu vou me ai, é muito difícil falar. Eu vou me pôr primeiro, eu vou me prio ai, priorizar? Ai, tomara que eu tenha falado bem. Prioritize. Prioriti eu não posso falar em espanhol também não. Em inglês, prioritize. I'm going to prioritize myself. É t só isso, mas não é que você vai casar com você. Não é que você vai pôr assim, rosas e chocolates para você, para ter uma relacionamento profundo com você mesma ou você mesmo. Você tem que se autoanalisar, mas também não, sabe, ficar falando: "Ai, eu vou casar comigo mesma". Não, eu vou me autovalorizar, né. E toma tempo, né. E é difícil, mas isto é proteger a sua paz e estabelecer seus limites e pedir ajuda e fazer aquilo que sustenta o seu bem-estar emocional. Pense em alguém que ame você profundamente. Um filho, um melhor amigo ou amiga, ou uma filha, um familiar, um primo, tio. O que você desejaria para essa pessoa depois de um coração partido? Que ela passasse todos os dias sofrendo, obcecada, observando alguém que já não a escolheu? Claro que não. Você a incentive ai, eu não posso falar. A incentivaria, a motivaria, ai, é mais fácil para mim. A motivaria a viver plenamente, a se curar, né. E para chegar porque você diria isso para a pessoa que você quer. E aqui eu não estou falando de romance não, eu estou falando de irmãos, irmãs, tios, tias, pais, amigos, amigas, pessoas com quem você trabalha que são também amigos, etcétera, né. Então, aí, quando você ver isso, também está se curando, porque você está se colocando no centro de novo.
né? Você está acordando do pesadelo e já não está pondo no centro a pessoa que foi embora. Você não vai deixar a pessoa que traiu você ser o centro da sua vida, já não. E você não vai deixar a pessoa que partiu o seu coração levar a sua vida também, não. Então, isso já é sinal de curação. Quando você fala, eu sou o centro da minha vida. E lembre disso. A decisão dessa pessoa não define o seu valor. A incapacidade dela de amar você não determina o quanto você vale. A ausência dela não decide o seu futuro. O seu futuro pertence a você. E cada dia que você escolhe a si mesmo, recupera um pouco mais desse futuro. Então, gente, eu já quase vou acabar. Se você está tendo dificuldade para seguir em frente, quero que se lembre de uma coisa, ou de várias coisas. Você não precisa parar de sentir saudade hoje. Você não precisa deixar de amar essa pessoa hoje. Você não precisa acordar amanhã completamente curado ou curada. Mas você pode tomar uma decisão. Você pode participar da sua própria cura. E também tomar a decisão de parar de entregar o seu poder a alguém que já não faz parte da sua vida. E também a decisão de investir sua energia no seu crescimento, na sua felicidade e no seu futuro. Porque seguir em frente não é um sentimento, gente, não é um sentimento. É uma série de escolhas. E cada escolha saudável que você faz aproxima você um pouco mais de uma vida que já não gira em torno da pessoa que partiu o seu coração. Está na hora de colocar você de volta no centro da sua vida. Porque é aí quando a sua cura verdadeira começa. Então, gente, tomara que vocês tenham gostado do podcast. Lembrem disso. E é difícil, eu não vou mentir, é difícil, mas pouco a pouco. E não fiquem obcecadas com essa pessoa. Ok? Bom, mando beijos, abraços e que tenham uma excelente semana. E vamos, Brasil, vamos! Vamos, Portugal! Eu não vou entrar em mais, porque não quero ter problemas, ok? Então, tchauzinho. A gente tá se vendo. Se esse episódio fez sentido para você, deixa o like, se inscreve e continue aqui.